Bom, Trump ganhou nos Estados Unidos e não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória acachapante, bem maior do que se imaginava. E eu quero discutir o impacto que isso tem para gente que mora aqui no Canadá, ou para você brasileiro que está vindo morar aqui no Canadá, o que que isso representa para gente. Eu vou discutir isso em quatro grandes blocos, assim, em quatro setores, em quatro assuntos. Esses assuntos são cultura, economia, OTAN ou NATO e imigração. Começando com cultura, ficou muito claro que o pêndulo histórico aí de discussão de direita e esquerda, ele estava bem voltado para a esquerda e ele agora começa a voltar um pouco para o outro lado. Essa mudança do pêndulo cultural, ela vem acontecendo, eu acredito que nos últimos 2 anos ela vem voltando um pouco mais para a direita. Ela atingiu o ápice ali, digamos, da extrema esquerda no final de... e desde então, de 2 anos para cá, de um ano para cá, se você quiser ser um pouco mais preciosista, ela vem voltando para a direita. Isso acontece não só na América do Norte, né, não só especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, mas na Europa também e outros países ocidentais. Esse afastamento da agenda woke, ele é coroado agora com essa vitória do Trump, que não foi qualquer vitória, foi uma vitória, como eu disse, acachapante, gigantesca. Se você ficou muito surpreso com essa vitória do Trump, talvez valha a pena reavaliar, reconsiderar aonde você obtém suas informações. Quais são suas fontes de notícia, porque se você acompanha notícias de uma maneira mais, em fontes mais variadas, não foi tão surpreso assim essa vitória. Talvez a surpresa seja muito mais no sentido da amplitude dessa vitória, como ela foi gigante. Quando você olha aqui o número que o Trump atingiu de delegados, chegou a 312, que é uma vitória gigante. Lembrando que 270 dá a vitória para o Trump. E não só isso, o Trump conquistou também a maioria no Senado, que ele não teria em 2020, caso ele tivesse ganhado. E conquistou também a maioria, provavelmente vai conquistar a maioria no parlamento, o que vai deixar a presidência dele muito mais confortável para aprovar as leis enfim, as políticas que ele defende. Mas não só nesse mapa aqui, com todos esse mapa bem mais vermelho, assim, com muito mais delegados, mas quando você olha o mapa de condados, porque não vou entrar em detalhes de como funciona a eleição americana, mas de grosso modo, assim, os estados eles têm pesos diferentes que são relativos à quantidade de população de cada estado. Então, por exemplo, a Califórnia tem 54 delegados, Texas tem 40, a Georgia, se eu não me engano, tem 9 delegados e assim por diante. Então, se vota distritalmente, o distrito que tem mais votos para qual partido, eles são somados e então se vota o condado, e a maioria dos condados de determinado partido fazem o estado. Esse mapa aqui é um mapa que mostra a votação por condado e a votação, de fato, ela foi acachapante. Ela foi uma vitória muito grande do Trump, o que coroou essa mudança cultural que eu estou comentando. Bom, um outro ponto com relação a essa mudança cultural, talvez seja uma opinião mais pessoal, mas eu acho que é fácil de verificar isso que eu vou falar, é a mudança, é a desconfiança, digamos assim, definitiva da credibilidade da legacy mainstream media, da grande mídia, de canais de TV principalmente, não só nos Estados Unidos, mas como aqui no Canadá também, e o fortalecimento de opções alternativas como
e principalmente podcasts. Eu acredito que os podcasts tiveram uma influência determinante nessa eleição. Eu acredito que essa vai ser a tônica para as próximas eleições também. E isso enfraqueceu bastante, em definitiva, a credibilidade da legacy media americana e canadense. O segundo ponto é economia. Uma das coisas que o Trump falou bastante nessa campanha foi que ele vai tarifar os produtos que chegam até o Canadá. Óbvio que ele vai fazer escolhas estratégicas desses produtos. A campanha dele sempre foi baseada em American First, que significa trazer mais, nesse sentido, né, trazer mais fábricas para produzirem dentro dos Estados Unidos. E isso sim pode ter um impacto forte no mercado canadense. Indústrias como laticínios, indústria madeireira, indústria extrativista de maneira geral, minério, óleo e gás, ela pode ter um impacto frontal profundo na economia canadense. Contudo, eu acredito que vai existir um fortalecimento do bloco econômico Estados Unidos, México e Canadá. Toda essa política do American First, do Trump, ela aponta para uma centralização dos meios de produção nos Estados Unidos, mas o Canadá e o México eles têm economias complementares aos Estados Unidos em muitos aspectos. Então, uma negociação bem feita pode ser muito benéfica para o Canadá. Quando o Biden assumiu o governo, existia um pipeline, um projeto gigantesco de petróleo que sairia do Canadá para abastecer os Estados Unidos. E depois de muitos anos de investimento, muito dinheiro envolvido, o Biden, por uma decisão quase que monocrática, decidiu abandonar esse projeto, o que causou muito transtorno para o Canadá economicamente, de empregos também. Então, muitas coisas, o Canadá se prejudicou bastante nesse aspecto extrativista com o Biden. E eu acredito que uma negociação bem feita pode ser que seja benéfica para os Estados Unidos. Desculpa, para o Canadá. Para os Estados Unidos também, de certa forma, por causa dessa política do Trump de centralização. Eu penso que isso será uma vitória bacana também, bem boa para o comércio local, fortalecendo mais uma vez esse bloco econômico. Cerca de 75% de tudo que o Canadá vende, ele vende para os Estados Unidos. Então, imagina aí o tamanho dessa dependência, ou dessa codependência, ou dessa interdependência que existe entre os Estados Unidos e o Canadá. Principalmente para o Canadá, que se enfraquece bastante quando os Estados Unidos tenta aumentar as tarifas para proteger a produção nacional. Um outro assunto é OTAN. Bom, em 2014, o Canadá se compromete com os membros da OTAN, que são 32 países, que em 10 anos iria chegar ao investimento de 2% do PIB na sua defesa, na sua capacidade militar. Então, 10 anos se passaram, essa promessa novamente foi feita em 2014. Agora, em 2024, o Canadá tem cerca de 1,37% do PIB investido em defesa e não foi o que foi acordado. O Canadá teve 10 anos para fazer isso acontecer e, infelizmente, o Canadá não conseguiu, não deu importância, eu diria, para essa demanda. E da última vez que isso foi falado, o Canadá pediu mais 9 anos, ou seja, em 2032, para chegar nessa meta de 2%. Muita agitação já aconteceu nesse sentido. O Trump já falou bastante que não vai permitir membros da OTAN não investir no 2%. A própria embaixadora americana no Canadá já falou bastante desses números, que eles não são aceitáveis e coisa do tipo. E vamos ver o que acontece. Uma coisa sobre isso é que do investimento de 2% não é uma demanda do Trump. É uma promessa canadense a outros 32 países da OTAN, que o Canadá não cumpriu,
e isso diz respeito ao interesse nacional canadense também. A zona do Ártico é uma zona que é facilmente acessável pela Rússia, por exemplo, e o Canadá precisa de mais estrutura, mais investimento para proteger essa zona. Eu tenho alguns números aqui. O Canadá tem cerca de 1.600 soldados em todo o norte do Canadá, que é a defesa do Ártico, e os russos têm, por exemplo, 3.500. Enfim, só para ter uma ideia, no Alasca, os Estados Unidos têm 2.200 soldados. São números muito diferentes. O Canadá tem uma estrutura, um litoral gigantesco no Ártico que está subprotegido. Então esse investimento ele diz muito mais sobre a capacidade de defesa canadense. É uma questão de risk management, né? de deterrence. É uma questão de dissuasão. O Canadá precisa mostrar que essa zona está protegida para poder desencorajar qualquer tipo de investida russa ou chinesa. E, enfim, esse investimento diz muito mais respeito à estratégia canadense de defesa do que dar uma resposta ao Trump ou estar subjugado ao que o Trump quer. Enfim, veremos o que vai acontecer. Eu sei que os Estados Unidos, e principalmente nos próximos encontros da OTAN, os Estados Unidos vai pressionar bastante para que todos os países cheguem a essa conta de 2% de investimento na defesa. E um último ponto é a imigração. O Trump falou bastante que vai deportar. Nesse último governo, Biden e Kamala Harris entraram muitos imigrantes ilegais nos Estados Unidos pela fronteira sul. Se fala de 5 a 20 milhões de imigrantes ilegais. A fronteira estava basicamente aberta por tudo que a gente consegue, pelo tudo que a gente consegue acompanhar. E o governo americano, com o Trump, vai deportar bastante. Com essa notícia, é natural se imaginar que muitos imigrantes ilegais devem tentar fugir para o Canadá para aplicar para refúgio aqui. Isso já aconteceu recentemente. Existe essa a Roxham Road, que é uma estrada que fica entre o estado de Nova York e a província de Quebec. E essa estrada, por exemplo, no passado não tão distante, já foi considerada uma passagem de imigração ilegal entre os dois países, Canadá e Estados Unidos. E o Canadá, de maneira geral, ele não tem uma estrutura colocada para lidar com imigração ilegal nesse volume. Na época da presidência do Trump em 2016, o Trump criou a ICE, a Immigration and Customs Enforcement, que era uma autarquia que lidava com imigração ilegal, deportou muita gente, não tanto quanto Obama, mas deportou muita gente. E provavelmente o Trump vai voltar com alguma coisa nesse sentido, e provavelmente o Canadá vai precisar se preparar sim para lidar com entrada ilegal de imigrantes vindo dos Estados Unidos, fugindo dessa, digamos assim, perseguição que o Trump deve patrocinar. Uma coisa curiosa para se falar sobre imigração é que na história recente houve muito mais procura para se fugir dos Estados Unidos, digamos assim, e vir para o Canadá durante o governo Biden do que do governo do Trump, o que é um número curioso quando se olha as expectativas que se tem agora para o governo Trump. Então, se espera dificuldades com relação ao número de refugiados, e vamos ver o que acontece. O governo canadense vai precisar investir em a RCMP, que é, digamos assim, a Polícia Federal Canadense, vai precisar se dedicar de investimento também para lidar com esse potencial fuga de imigrantes dos Estados Unidos para o Canadá. E aí, para finalizar, eu tenho 3 previsões sobre esse governo do Trump.
A primeira delas é que, vendo que esse segundo termo do governo Trump ele é muito mais previsível do que o primeiro, porque a gente já sabe quais são as políticas dele na prática e como isso vai funcionar, eu acredito que vai ser muito mais fácil para o Canadá navegar esse governo Trump, porque já, já, já se sabe mais ou menos a direção que o Trump vai tomar com relação à economia e relação internacional, Estados Unidos e Canadá. Então, isso é uma boa notícia nesse sentido. O segundo ponto é o fortalecimento do bloco econômico antigo NAFTA, atual CUSMA ou US-Mexican, que é esse bloco econômico que envolve México, Canadá e Estados Unidos. E, de novo, eu vejo Canadá e México como economias complementares à economia americana. Então, uma outra boa notícia. E, por fim, eu prevejo um melhor diálogo entre o Poilievre e o Trump. A verdade é que o Trump e o Trudeau nunca se deram muito bem politicamente, não só porque eles estão em lados opostos da política, mas porque a direção política deles sempre foi muito conflitante. Eles querem coisas muito diferentes. Isso não foi positivo para o Canadá, e eu acredito que o diálogo entre o Poilievre e o Trump vai ser melhor nesse sentido. E é isso, essas são minhas 3 previsões. E você, o que é que você acha que essa eleição do Trump significa para o Canadá? Deixe seu comentário aqui embaixo, e no futuro eu posso ler os comentários, e se vocês quiserem alguma coisa mais específica ou citar algum outro ponto que não seja um desses 4, me fala aí nos comentários e eu faço um novo vídeo. Até!